Exalte a Deus com as suas palmas. Adore a Ele com as suas palmas. Diga o quanto Ele é digno, o quanto Ele merece o teu louvor, o quanto Ele merece a tua adoração. Adore esse Jesus que te tirou do pecado, que te tirou da morte, que tirou você da destruição e te trouxe a vida. Ele te deu a vida. Uou! Nós te agradecemos, Senhor, porque a vida que nós temos está no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Quero convidar você a uma pequena reflexão. Alguém me ajuda aqui, por favor. Quero te convidar a uma pequena reflexão. E nessa noite a gente quer falar sobre um cara chamado Jesus. E esse cara chamado Jesus, para você talvez seja aquele que está no quadro da tua casa, como era para mim quando eu era criança. Tinha uma foto de um cara com uma coroa de espinhos na cabeça. E aquilo me gerava mais medo do que qualquer coisa. Sei lá, eu pensava, bicho, aqui eu não posso falar nenhuma mentira porque ele está vendo, vai ficar ruim para mim. Mas nós queremos falar nessa noite de um Jesus que veio a esse mundo com um propósito. E o propósito dele era reconectar a cada um de nós com o nosso Pai. Amém? Abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar. E abra sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 2. Livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 19. Você não está sozinho, guarde isso no seu coração. Você não está sozinho. Gálatas, no capítulo 2, versículo 19, diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Essa aqui é uma conversa que Paulo está tendo com algumas pessoas, e talvez tinha alguns de um contexto que talvez eram um pouco religiosos. Eles estavam falando sobre essa questão de lei. Paulo questiona no começo: mas vocês ainda não estão entendendo a graça? E é uma conversa, imagine você, como dois homens trocam uma ideia assim, pai e filho, dois irmãos conversando e falando assim: tá, mas Paulo fala assim: eu vim aqui para anunciar Jesus. Ele fala no começo do livro, ele fala assim: eu vim aqui para falar de Jesus, da graça dele. E eles estão trocando uma ideia. E a primeira coisa que Paulo fala aqui que me chama a atenção, ele fala assim: Cristo vive em mim. E em algumas versões você vai ler na tua Bíblia, está escrito assim: Cristo vive em mim. E eu fiquei buscando, onde está escrito essa questão de que Cristo vive em mim. Mas uma coisa que eu me questionei muito é: talvez você, talvez eu, por religião, a gente tenha uma foto de um Jesus na parede. Talvez a gente tenha ouvido falar de um Jesus, aquele qual a gente faz a nossa oração, a gente pede perdão, aquele a quem a gente agradece por tudo que a gente tem, por uma comida boa, por uma cama, por uma boa casa, pela nossa família. Mas a real é que esse Jesus, Ele quer viver em você. Ele não quer ser distante. O propósito da cruz não foi um ato histórico. A cruz não foi um ato histórico. A cruz foi a maior revolução que esse mundo já viveu. Porque até então não existia esse tipo de coisa. Deus não habitava no homem. Ele até se relacionava com alguns homens, mas ele não habitava no homem. E Paulo, com toda certeza, ele diz assim: Cristo vive em mim. E eu fui buscar com base no que ele tirou isso, Abra sua Bíblia em João 14, no versículo 16, a gente vai tomar bastante esse texto também, nessa noite. Eu perdi aqui, mas eu vou achar já. João 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo,
Dentro de pouco tempo o mundo me verá. O mundo não me verá, mas vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Porque eu vivo, vocês também viverão. E Jesus está instruindo os discípulos naquele contexto. Ele ele já sabia que ele teria que ir ao Pai. E começa aquele burburinho. E aí, como é que vai ser, cara? Jesus vai vazar, vai deixar nós aqui. O cara faz todas as paradas, tudo que acontece do sobrenatural, ele está junto. Quando não está junto, foi ele que mandou a gente ir lá e fazer. Eles começam a se indagar e pensar como é que vai ser. E Jesus fala assim: virá o Consolador. Virá o Consolador. E ele habitará em vós. E a palavra não diz que ele habitará no nosso meio. Eu já vi muitas pessoas pregarem, até falarem que o Espírito Santo habita no nosso meio. Ele não está como uma pessoa que está no nosso meio, que nem eu e o Charles aqui, a gente está junto no mesmo ambiente. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Eu estava contando um testemunho de um amigo meu. Tem um amigo que tem se aproximado de mim nos últimos tempos. E ele veio para um culto no sábado passado. E ele foi muito tocado, ele chorou bastante. E veio palavra de conhecimento para ele. Revelaram coisas na vida dele. Ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Eu fiz naquele dia, uma oração para que a gente pedisse que Jesus habitasse em nós, que o Espírito Santo viesse habitar em nós. E eu falei: você que nunca tinha feito essa oração, creia que isso vai acontecer com você. E a partir de agora o Espírito Santo habita em você. E ele chegou para mim no dia seguinte e falou assim: cara, tinha uma parada que eu fazia toda vez, cara, e eu fazia muito. E não vem a caso falar o que era, mas era uma coisa que afastava ele de Deus. Ele falou: eu fazia isso direto, cara. E depois que eu comecei a me aproximar de você, que Deus tem falado algumas coisas comigo, eu deixei de fazer isso. Só que eu saí do culto sábado e domingo, na hora do almoço, eu fiz isso, cara. E foi a pior sensação do mundo que eu tive. Ele estava tão chocado com aquilo, tipo, era segunda-feira, 11 horas da noite, a gente estava conversando, e ele estava chocado, eu falando assim: cara, minha mulher vai me matar, eu preciso ir para casa. E ele: cara, só deixa eu falar só mais isso, cara. Aí eu falei: não, tá bom. Daí ele falou, ele estava chocado com aquilo, mas para mim era tão natural. Cara, você estava separado de Deus, e agora habita em você um Espírito que é santo, que é limpo e que não gosta dessas coisas. Talvez você vai sair daqui hoje com a habitação do Espírito, tendo certeza que dentro de você, a pessoa de Deus está dentro de você. O Espírito Santo, Jesus, as três pessoas estão em você, se revelando a todo tempo. E alguma coisa que você sempre fazia, a pessoa que você sempre via, você vai ver com olhos diferentes. Sabe por quê, cara? Porque não são os teus olhos, porque não é a tua mente, porque não são os teus sentimentos. São os sentimentos, a mente, os olhos do Espírito Santo que habita em você. Amém? Amém. Atos no capítulo 2, versículo 1 confirma isso que eu acabei de ler. E diz assim: chegando o dia de Pentecostes, não precisa abrir, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, um vento impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Jesus tinha prometido, ele falou para vocês assim: cara, eu vou, mas vai vir o Espírito Santo. E se cumpre o dia de Pentecostes, o que acontece, cara? A palavra que Jesus deu para você, ela se cumpre. Mas no tempo dele, não no meu. No tempo dele, não no meu. Talvez os discípulos não sabiam o que ia acontecer. Talvez eles tinham medo de que a vida deles não fosse dar certo. A palavra de Jesus nunca mente para você. A palavra que ele te entregou é verdade. E essa promessa do Espírito que estava sobre a vida dos apóstolos, daqueles que viveram com Jesus, ela começa a se compartilhar para outras pessoas. Se você continuar lendo a história, você vai ver que aquilo aconteceu com os discípulos, com as pessoas que estavam aqui, todos os que estavam ali. E na sequência os discípulos começam a fazer muitas coisas, e aí eles começam a ungir outras pessoas. E isso vem até aos nossos pastores que têm nos ungido e têm declarado sobre nós, chamado, têm declarado sobre nós profecias.
Um exemplo muito claro, lá em Atos 3, eu não vou ler aqui, mas já na sequência que o Espírito Santo vem, acontece, na minha opinião, que parece ser o primeiro milagre depois que Jesus tem a sua ascensão. E Pedro e João estão chegando à porta do templo, eles veem aquele homem que era coxo. E ele estava pedindo esmola, né? E ele pede esmola provavelmente para eles. Eles estavam chegando na igreja, como a gente chega aqui. E Pedro e João, naquele contexto, eu não lembro como que é a questão direito, mas eles falam assim: nem ouro nem prata nós temos. O que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a primeira cura, é a primeira vez que eu vejo, pelo menos, talvez eu esteja errado, tá? Algum pastor pode me corrigir depois. Mas é a primeira vez que eu vejo na Bíblia, ou que eu tenho entendimento pelo menos, que os discípulos fazem aquilo que eles viam Jesus fazer, sem a presença física de Jesus. Só que Jesus falou para eles: eu vou estar com vocês. Talvez você tenha medo, de repente, quando aparece uma situação, que nem eu estava falando para o Rideu lá na casa dele esses dias. Eu falei: cara, eu tenho medo de alguém ficar endemoniado na minha frente. Cara, você não tem noção. E eu falei: é real, é o meu sentimento. Vou fazer o quê? Vou ficar mentindo? Só que o Espírito Santo de Deus, Ele está em mim. E eu tenho certeza que se isso acontecer comigo, eu vou botar a mão na cabeça e vou falar: sai Satanás, seu maldito, desgraçado. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, seja liberto em nome de Jesus. E vai ser livre. Eu estava uma vez com o Ralph e a Isa, uma galera da Missão Steiger aqui. A gente estava fazendo evangelismo lá na 15. E o Nicolas, que tá aí o Nico? Está gazeando o culto. Então o Nico está matando o culto hoje, pessoal. Quem vê ele pode dar uma cobrada. O Nicolas teve uma experiência no evangelismo lá, que ele estava orando por uma pessoa e de repente deu aquela virada. Ele falou assim: cara, isso aqui não é Deus não. E aí, na maior inocência dele, mas na maior certeza de que maior era o que estava nele do que o que está no mundo, ele falou assim: seja liberto em nome de Jesus. E depois da oração dele, aquilo se acalmou. Eu falei: cara, você é meu discípulo e você já fez mais do que eu. Aí, ó, a certeza que nós temos de que Cristo vive em nós, ela permite que a gente experimente coisas que são além daquilo que a gente pode ver. Nesse texto de Atos 3, você vai, se você abrir no teu secreto para ler lá com Deus, você vai começar a perceber algumas peculiaridades. E uma dessas coisas, um desses detalhes dessa passagem, é que a palavra fala que imediatamente seus tornozelos ficaram firmes e aquele homem andou. Os discípulos pegaram ele pela mão, num ato de fé, num ato profético, sei lá, levantaram ele e ele saiu andando. Só que a palavra fala que os pés dele ficaram firmes. Agora deixa eu perguntar para vocês: quantas vezes você já viu mão crescer? Quantas vezes você já viu um braço que era de, sei lá, errado, voltar ao normal? Talvez você nunca tenha visto isso. Eu já vi algumas coisas parecidas. Algumas pessoas aqui eu tenho certeza que já viram. Mas cara, fala para mim, isso não é natural. Isso não é natural. Se a gente ver, a gente vai ficar de cara, vai falar: como é que nasceu? Eu estava questionando esses dias para o pastor Getúlio, eu falei: tá bom, pastor, mas como é que o cara saiu andando? Se é uma criança, demora 1 ano para andar, aquele cara aprendeu a andar em segundos? Porque o sobrenatural, ele foge daquilo que a gente consegue entender. Foi isso que ele me falou e é isso que eu guardei no meu coração. O sobrenatural foge do nosso entendimento. E é por isso que esses exemplos estão aqui. Porque Jesus, ele tinha certeza de que se isso não tivesse escrito aqui, a gente teria muita dificuldade de crer. Mas deixa eu falar uma coisa para você que está aqui há tempos nessa casa aqui, você está no teu chamado, você está caminhando, Deus quer fazer na tua vida e na minha vida. Ele quer mover o sobrenatural. Ele quer fazer o pé crescer, Ele quer fazer a mão voltar ao normal, Ele quer fazer a coluna endireitar, Ele quer fazer você sair da cadeira de roda, Ele quer mudar a história de uma nação. Uma segunda coisa que me marcou nesse texto aqui é que Paulo, ele fala a seguinte frase. Ele diz assim: eu não anulo a graça de Deus. Eu não anulo aquilo que Deus fez por mim de graça. Você pode até falar que eu tenho que cumprir todas as leis para chegar a Deus, mas eu não vou anular a graça de Deus na minha vida. Eu creio no Jesus, eu creio na obra da cruz, eu creio naquilo que foi feito, naquilo que me foi dito, naquele Jesus que se revelou a mim mesmo depois da sua ascensão. Paulo fala isso: eu creio na graça de Deus.
E eu queria que a gente pudesse abrir a palavra lá em Romanos 3. Eu queria que todo mundo abrisse também para a gente poder ir junto e ler esse texto, porque é muito importante assim. O pastor Arno sempre fala esse texto aqui. E se você é da Shalom, você deve ter ele de cabeça já. Diz assim no versículo 21 do capítulo 3 de Romanos: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, gratuitamente, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Eu não sei quantos de vocês já pecaram, mas eu já pequei. E eu já pequei bastante. E talvez você esteja pensando na sua cabeça assim: eu conheci uma pessoa que tinha muita dificuldade de deixar aquilo que passou para trás e receber o perdão de Deus no seu coração. E essa pessoa era da minha família. Eu fiquei perplexo assim: cara, como é que você não consegue entender? Está escrito na Bíblia. E você que está aqui hoje e nós precisamos ter a certeza de que a palavra de Deus, ela não mente para nós. Se está falando que todos nós pecamos, é porque até você que faz tudo certinho, cara, sinto muito, você pecou. Se a palavra de Deus está falando que todos nós pecamos, é para você que fez aquela parada mais embaçada, que você acha que nunca vai ser perdoado. A graça que está escrita aqui é para você também, gratuitamente. Não está dizendo que você precisa trazer o seu dízimo. Não está dizendo que você precisa sair da sua casa chovendo agora e sair gritando: Jesus, 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 Jesus. Não está dizendo que você precisa cortar o seu cabelo assim ou assado. Não está dizendo que você precisa pregar aqui no púlpito com paletó. Não tô. Desculpa, foi mal. Mas o Arno já não prega mais, ele vem já agora. Camisa. Desculpa. Vou ficar sem janta hoje. A graça de Deus, está escrito na palavra que ela é gratuita. A obra da cruz pela sua vida é gratuita. Eu queria que você olhasse para dentro de você nesse momento e realmente tivesse a coragem de pensar assim naquelas coisas que você fez, que você acha que te afastam de Deus. Pense assim: caramba, cara, mas é que caraca, eu falei aquilo lá para minha mãe. Nossa. Puxa, eu bati no meu filho de um jeito que... Ai. Nossa, mas aquela vez que eu peguei aquele trocado lá... Deixa eu falar uma coisa para você. Gratuito. É gratuito. Aceite que o perdão de Cristo, a redenção da sua vida, não é você que vai conseguir. A redenção da sua vida, a salvação da sua vida não está em você, está em Cristo Jesus. O que nós precisamos é dar um passo e falar assim, Romanos 10, 8: Senhor, eu confesso o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Senhor, eu creio no meu coração de que o Senhor é o Filho de Deus e que morreu por mim e pelos meus pecados, pelas minhas dores. Se você nunca tinha feito isso, pare agora e pense e fale assim: nossa, que doido, é de graça, eu tenho acesso. Mesmo eu sendo tão pecador, eu tenho acesso. Esse texto fala uma frase que é: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Às vezes, é isso que eu acabei de falar assim, às vezes a gente se pega tentando fazer por merecer. Às vezes a gente se pega tentando agradar a Deus com as nossas ações. A gente se pega faltando com aquela certeza, né, do tipo: você vai para o céu? A gente fez uma pergunta para alguém esses dias aí: se você morrer agora, você vai para o céu? Deu aquela... Foi para você, né? Mas ela respondeu com toda certeza: eu vou para o céu se eu morrer. Porque se com a boca confessares, com o coração creres, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a justiça e o coração se crê para a salvação. Ou o contrário, né? O contrário. Foi mal. De novo. Viu o que dá colocar o estagiário?
E o último ponto que eu quero conversar com vocês, eu queria pedir para a banda voltar aqui, e eu queria abaixar as luzes também, para a gente discutir um último ponto. Enquanto eles voltam aqui, não se deixe distrair com as pessoas andando na igreja, mas foque nesse último ponto que eu quero falar com você. Paulo diz assim: então será que se a justiça vem de Deus, vem pela lei, então quer dizer que a cruz foi em vão? Cristo morreu, Jesus Cristo morreu em vão? E esse é o ponto principal dessa mensagem nessa noite. Jesus Cristo não morreu em vão. Você vai encontrar filósofos, você vai encontrar talvez até pessoas que estudam a fundo algumas questões históricas, falando que Jesus foi uma pessoa como qualquer outra. E Jesus realmente se fez carne, ele realmente se fez homem, mas ele não era uma pessoa como qualquer outra, porque o propósito dele era você. O propósito dele era mostrar para mim e para você que a gente não está sozinho. Feche seus olhos no teu lugar. Senhor, obrigado porque temos certeza de que a obra na cruz por nós foi completa. Obrigado, Deus, porque nós podemos olhar para a tua palavra, para a revelação da tua mensagem, a revelação da tua palavra, Senhor, os evangelhos, e ver que a vida de Jesus não foi em vão. Obrigado, Deus, porque na cruz foi restaurado aquilo que foi feito para ser o plano original de Deus, de relacionamento entre Ele e nós, de pai com filho, foi restaurado por completo na cruz. Obrigado, Deus, porque eu não nasci em vão. Obrigado, Deus, porque eu não estou aqui em vão. Eu não fui, Senhor, um acidente. Eu não fui, Senhor, um acaso. Nenhum de nós aqui foi um acaso, foi um acidente, Senhor, não. Fomos planejados pelo Senhor. Dentro de pouco tempo, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Essa promessa está estendida sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque Ele vive, nós também vivemos. Respirar, sangue circular, coração bater, não é dessa vida que Ele está falando. Ele está falando da vida que o Pai planejou, a vida em abundância, a vida que não tem fim nessa terra, a vida que foge do nosso controle e começa a acontecer algumas coisas sobrenaturais. A vida em abundância de Deus está disposta para você.